Esse exercício é o exercício R16, R de revisão, revisão 16, do capítulo 15 do livro Física Básica, volume único, dos professores Nicolau, Toledo e Ronaldo. A edição que eu tenho é de 2013, então esse exercício do capítulo 15 está na página 227. O enunciado diz assim: enquanto trabalha, um pintor encosta uma escada com massa de 10 kg em uma parede, como mostra a figura a seguir. A escada fica em equilíbrio. O atrito entre a escada e a parede é tão pequeno que pode ser desprezado, enquanto a força de atrito FAT ou AT entre a escada e o solo, na posição em que foi colocada, tem módulo 200 newtons. Assumindo que o módulo da aceleração gravitacional local é de 10 metros por segundo ao quadrado, responda, item A, reproduza em teu caderno essa figura e indique todas as forças que atuam na escada. Item B, qual é o módulo da força que a parede exerce sobre a escada? Item C, qual é o módulo da força que a escada faz sobre o sol? Sobre o sol não, sobre o solo. E item D, qual é a tangente do ângulo entre a escada e o solo? Bom, então vamos para o item A. Reproduza em teu caderno essa figura e indique todas as forças que atuam na escada. Galera, tá aqui, tá? Eu tentei fazer grandão, bonito para vocês. A parede exerce uma força horizontal para a direita, não existe atrito de acordo com o enunciado, então não há força de atrito para ser desenhada aqui. Veja que se essa escada tende a escorregar para baixo, se houvesse atrito, o atrito seria desenhado para cima, mas ele afirma que não há atrito entre a parede e a escada, então nós só temos essa força aqui horizontal para a direita. É uma força normal, se vocês quiserem. A escada é homogênea, consideramos o peso exatamente no meio dela, a força gravitacional com a qual o planeta a atrai. Aqui nós temos atrito sim. Então o chão empurra a escada para cima e o mesmo chão empurra, por conta do atrito, a escada para a esquerda. Veja que a tendência da escada é escorregar para a direita, a força de atrito então é para a esquerda. Eu quero fazer um comentário para vocês aqui, olhem para o desenho que eu fiz. Isso aqui vai ser importante, é uma revisão aí das primeiras aulas de dinâmica. Na verdade, essas duas forças são duas resultantes de uma única força, tá? O chão exerce o que a gente chama de força de contato. A normal seria a componente da força de contato perpendicular ao chão. E o atrito corresponde a uma componente horizontal, que é uma componente da força de contato. Isso aqui a gente ensina nas primeiras aulinhas de dinâmica, tá? Por que a gente trabalha dessa maneira? Vocês vão ver que é absurdamente mais fácil trabalhar assim, com as forças decompostas. Mas de verdade o chão exerce uma única força, a força de contato. Então a parede exerce uma força, o planeta exerce outra força e o chão exerce uma força de contato apenas. Tendo dito isso, a gente vai avançar. Item B, qual é o módulo da força que a parede faz sobre a escada? Item C, qual é o módulo da força que a escada faz sobre o chão? Item D, qual é a tangente do ângulo entre a escada e o solo? Galera, estou percebendo aqui que eu fiz o item D primeiro, então vamos lá. Observem esse desenho e... Muito bem, observem o desenho. Galera, olha o que eu fiz. Você tinha AF. Eu decomponho a AF em duas componentes. Atenção. Uma componente perpendicular à gangorra, perpendicular à barra, perpendicular à prancha. E outra componente ao longo da prancha, ao longo da escada. Nós já vimos nas aulas de teoria que as forças ao longo da prancha não exercem torque. Então eu fiz questão de desenhar para você de preto as componentes que exercem torque. Então se você comparar esse desenho que vocês estão vendo agora com esse desenho original,
Ó, essa força F, eu a decompus. Aqui estava F, ó. Não desenhei Fx e desenhei Fy. Então, preste atenção. Tudo que é Y agora diz respeito a perpendicular à escada, a direção da escada, a direção da prancha. Ó, perpendicular, perpendicular, perpendicular. Tudo que é X diz respeito à mesma direção, ao longo da prancha. Não desenhei, porque são forças que não exercem torque, tá bom? Aqui está o peso. Eu desenhei PY. PX não exerce torque. Aqui está o atrito. Eu desenhei ATY, perpendicular à prancha. ATX não exerce torque. Aqui estava a normal. A normal. Eu desenhei quem para você? A perpendicular à prancha, a componente perpendicular. Não desenhei a componente paralela à prancha. Então são essas componentes que vão exercer torque, tá bom? Isso é importante. Outra coisa, o ângulo θ dado, é importante que vocês enxerguem esse ângulo θ, porque nós vamos usá-lo. Então vejam, ó. θ com esse ângulo que eu chamei de alfa são 90 graus. Então alfa é o complemento de θ. Se você olhar aqui, eu tenho 90 graus também. Então esse ângulo tem que ser o complemento de θ, ele é o alfa. Se você olhar aqui, no ângulo entre NY e a gangorra, a prancha, a escada, eu tenho 90 graus. Então, se esse é alfa, esse é θ, tá? Outra coisa, eu preciso que você enxergue que a prancha, a escada, ela está sendo atravessada por duas retas paralelas, ó. Por quê? Porque eu quero ver que você veja que se isso é θ também, tá bom? Outra coisa, se esse ângulo é θ, este ângulo é θ. Por quê? Eu tenho aqui uma transversal cortando, uma reta cortando duas paralelas. Então esses ângulos aqui são alternos internos. Estou falando isso para vocês porque nós vamos precisar enxergar esses θs. Aqui em cima, galera, ó, se esse ângulo é θ, esse ângulo é θ também, porque eu tenho uma reta aqui, paralela a essa aqui, cortadas pela escada. Então esses ângulos aqui são ângulos, esse aqui, ó, iguais, tá bom? São θ também. Se você olhar aqui e aqui, eu tenho 90 graus, portanto esse ângulo é o complemento de θ. Se você olhar FY e a gangorra, então eu tenho aqui 90 graus. Se aqui é alfa, eu pintei θ. Se você olhar FY e F, eu tenho 90 graus. Então se aqui é θ, aqui é alfa. E por que eu fiz isso? Para você enxergar aqui nesse triângulo, que é um triângulo retângulo, aqui é um ângulo de 90 graus, se aqui é alfa, ali é θ. Então assim, faça esse desenho, perceba os ângulos. É fundamental que você faça isso para a gente poder continuar, tá bom? Então vamos lá. Seno deste ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. FY por F. Portanto, quem é FY? F vezes seno de θ. Aqui, ó. Olha para esse ângulo aqui agora, ó. Cosseno de θ é o cateto adjacente, PY, dividido por quem? Pela hipotenusa, o peso. Quem é PY? É peso vezes cosseno de θ, tá aqui. Observem aqui, ó, seno de θ. Quero que vocês olhem para esse triângulo aqui agora, ó, seno de θ. É o cateto oposto. Quem é o cateto oposto aqui? É ATY, ó, cateto oposto, ATY, dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? AT. Cateto oposto pela hipotenusa. Então, quem é ATY? É AT vezes seno θ. Está aqui. Finalmente, olhem para esse triângulo retângulo aqui. Cosseno de θ, cateto adjacente, NY, dividido pela hipotenusa, normal. Então, quem é NY? Normal vezes cosseno de θ. Tendo dito isso, a gente vai continuar o exercício. Vamos lá. Gente, duas afirmações importantes.
Tá? Para o exercício, a gente já vai usar daqui a pouco lá aquelas componentes. Ó, sob a perspectiva de ponto material, a escada está sentindo quantas forças? 4. Quais são elas? Como ponto material, você visualiza normal para cima, peso para baixo, a força exercida pela parede para a direita e o atrito exercido para a esquerda, como ponto material. Do ponto de vista de ponto material, então você afirma o quê? Que esta força tem o mesmo módulo do atrito e esta força tem o mesmo módulo do peso. Ó, tá? Você pode escrever assim ou assado. Isso é um sistema que você pode usar. Do ponto de vista de corpo extenso, então aí você vai imaginar a escada como escada. Ela não é uma matéria concentrada num pontinho. A gente vai fazer a discussão de torque. Então olha só, se o alto da escada é tomado como polo. Gente, essa afirmação e essa linha precisam ser pensadas a partir desse desenho. Eu estou dizendo que estou escolhendo esse ponto como polo. Se esse ponto é polo, esta força não exerce torque, porque ela não tem braço, o torque dela é nulo, tá bom? Quem vai exercer torque? PY, ATY e normal Y. E aproveito o desenho e digo para vocês o seguinte: PY e ATY, torque positivo, porque por conta destas forças, a gangorra gira no sentido, a escada, a prancha, gira no sentido o quê? Horário. E por conta de NY, giraria no sentido anti-horário. Então, esses torques são positivos e esse torque é negativo. Você vai ver isso aqui, ó. Então, vamos lá. FY, braço zero. Torque do peso positivo, torque de ATY positivo, torque de NY negativo. Braço de PY, L, porque a gangorra inteira, a prancha inteira, a escada inteira, eu disse que tem comprimento 2 vezes L. Isso aqui é metade do comprimento. Então, PY vezes L. ATY vezes 2 vezes L. Menos NY vezes 2 vezes L. Vejam que essas duas forças estão aplicadas na extremidade oposta ao polo. Então, o comprimento da gangorra, o comprimento da prancha é o comprimento inteiro da escada, 2 vezes L. L, metade da escada. A partir de agora, a gente é manipulação. Ó, então, aqui, 0 desaparece. Essa parcela eu coloquei do lado direito da igualdade, ficou positiva. L, divido todo mundo por L, eu não preciso saber o tamanho, o comprimento da escada. Fica L por L1, 2L por L, 2 vezes 1, 2L dividido por L, 2 vezes 1. Tá bom? Então aqui eu escrevo PY mais 2 vezes ATY igual a 2 vezes NY. É agora que eu preciso usar estes resultados aqui, ó. Tá vendo? Tá? Então vou substituir. Quem é PY? P cosseno θ. Quem é ATY? AT seno θ. Quem é NY? N cosseno θ. Tendo dito isso, eu posso continuar. Olha lá. O peso é massa 10 kg vezes G, 100 newtons. Nós vimos que a normal é equilibrada pelo peso. Nós vimos isso aonde? Se você não lembra, nós vimos isso aqui, ó. Normal e peso possuem o mesmo módulo, tá? O atrito, o enunciado diz que vale 200 newtons. Então, o que eu faço? Eu retomo essa linha aqui e vou substituir esses valores para vocês. Opa! Então, vamos lá. Peso 100 newtons vezes cosseno θ mais 2 vezes atrito 200 newtons vezes seno θ igual 2 vezes a normal tem o mesmo valor do peso, 100 newtons cosseno θ. Daqui para cá, dessa linha para essa linha, dividir todo mundo por 100. 100 por 100 dá 1, 200 por 100 dá 2, 100 por 100 dá 1. Então ficou cosseno θ mais 2 vezes 2 seno θ mais 2 cosseno θ. Cosseno θ mais 4 seno θ, 2 cosseno θ. Esse cosseno passa para o lado esquerdo sendo subtraído. Então ficou 2 cosseno θ menos cosseno θ. Lado direito, né? Lado direito, cosseno θ. 2 abacaxis menos 1 abacaxi, 1 abacaxi. 4 seno θ igual a cosseno θ.
Ele perguntou a tangente. Cosseno dividindo seno me dá tangente. E 4 multiplicando seno passou dividindo. Então a tangente é igual a 0,25. Essa é a resposta do item D. Eu havia dito para vocês que estava fazendo o item D primeiro. Qual é a tangente do ângulo entre a escada e o solo? Está feito aí, tá bom? Item B. O que ele perguntava no item B? Qual é o módulo da força que a parede faz sobre a escada? Nós havíamos feito nessa discussão aqui, nós havíamos concluído que força exercida pela escada tem o mesmo módulo do atrito. Então, força exercida pela escada tem o mesmo módulo do atrito. O atrito tem 200 newtons, a força exercida pela parede sobre a escada, 200 newtons. Pergunta C. Não lembro mais. Qual que era a pergunta C? Qual é o módulo da força que a escada exerce sobre o solo? Essa discussão aqui ficou interessante. Esse desenho aqui. Qual desenho? Esse desenho. Esse desenho é muito importante. Tá? Muito importante. Então vamos lá. Vamos resolver isso para vocês. Normal equivale a CY. Anotei para vocês. Atrito equivale a CX. Então quando ele pergunta para você no item C, qual é o módulo da força que a escada faz sobre o solo, tem a ver com esta força. Esta força é a força que o solo exerce sobre a escada. Mas se eu encontrá-la pela terceira lei de Newton, eu encontro o módulo da força que a escada faz sobre o solo. Então essa é a ideia, tá? O que vocês vão ver agora nessa parte é exatamente o cálculo a partir desse desenho. Então vamos lá. Me acompanhem aqui. Ok, vamos lá. Esta força é a hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quadrado de CY mais quadrado de CX. Posso escrever módulo assim, né? É mais fácil. Quanto que é CY? CY é a normal. Tá bom? Quanto que é CX? É a força de atrito, 200 newtons. Então é só brincar, gente. 100 ao quadrado, 10.000. 200 ao quadrado, 40.000. 10.000 com 40.000, 50.000. 50.000 é 5 vezes 10.000. Isso aqui é quadrado. Eu quero a raiz. Tira a raiz disso. Raiz de 10.000 é 100. Raiz de 5 é um número inexato, a gente deixa como raiz de 5. Saldo líquido da conversa. O solo empurra a escada com esta força, 100 vezes raiz de 5 newtons. E a pergunta foi: cadê? Qual é o módulo da força que a escada faz sobre o solo? Mas aí eu respondo assim, pela terceira lei de Newton, se o chão empurra a escada com 100 raiz de 5 newtons, a escada também empurra o chão com 100 raiz de 5 newtons. Acabou o exercício clássico e muito bonito.